Nessa primeira aula de virologia, veremos alguns fatos históricos da área da virologia e depois alguns conceitos básicos. Em 1796, Edward Jenner desenvolve a primeira vacina contra a varíola. Em 1885, Louis Pasteur e Emily Rowe desenvolvem a primeira vacina contra a raiva. Em 1892, Dmitry Ivanovsky demonstra a transmissão do agente infeccioso que causava a doença do mosaico do tabaco. Em 1898, Martinus Berndyring dá o nome de fluido vivo contagioso ao agente causador da doença do mosaico do tabaco. Entre 1915 e 1917, Frederick Twort e Felix Derelli descobriram pequenos agentes que comiam as bactérias, os bacteriófagos. Em 1931, Ernst Ruska e Mike Knoll desenvolvem o primeiro microscópio eletrônico. Em 1955, Rosalind Franklin propõe a estrutura helicoidal do RNA do vírus do mosaico do tabaco. Em 1971, Maurice Hillman desenvolve a primeira vacina tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba. Em 1979, a erradicação global da varíola é certificada. Em 2003, o mimivírus é descoberto. Em 2011, Rinderpest vírus é erradicado no mundo. Em 2013, Pandora vírus é descoberto. Em 2016, o Zika vírus é considerado um problema de saúde pública mundial. E, finalmente, em 2018, o surto de poliomielite no Congo ameaça o plano de erradicação da doença. Os vírus são os micro-organismos menores e mais simples que existem e possuem uma estrutura simples e estática. Eles não podem ser classificados pelos sistemas clássicos por serem acelulares. Por não possuírem a maquinaria necessária para a produção de energia metabólica e para a síntese de proteínas, necessitam de funções e do metabolismo celular para se multiplicar. Assim, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Assim como outros organismos, os vírus também são sujeitos à evolução. A unidade fundamental dos vírus é denominada vírion, e as dimensões, morfologia e complexidade dos vírus variam amplamente entre as diferentes famílias. Neste vídeo, podemos ver o tamanho de um vírus comparado a outros elementos. Os vírus podem ser classificados em vírus envelopados e vírus não envelopados. Os vírions não envelopados são compostos pelo genoma recobertos por uma camada simples de proteína denominada capsídeo. Alguns exemplos: parvovírus, papilomavírus e febre aftosa. Nos vírus envelopados, o capsídeo é revestido externamente por uma membrana lipoproteica de origem celular denominada envelope. Alguns exemplos: BVDV, sinomose e raiva. O envelope é formado por uma camada lipídica dupla, derivada de membranas celulares. Nessas membranas estão inseridas um número variável de proteínas codificadas pelo genoma viral. Em geral, os vírus envelopados são menos resistentes a agentes químicos e condições ambientais do que os vírus sem envelope. Os capsídeos são formados pela associação de subunidades proteicas denominadas protômeros. A associação dessas proteínas pode formar estruturas tridimensionais bem definidas que classificam os vírus em vírus de capsídeo icosaedro e vírus de capsídeo helicoidal. Os vírus podem ainda ser classificados em vírus de DNA e vírus de RNA. Os vírus de DNA podem ser lineares ou circulares, ou ainda podem ser de fita simples ou de fita dupla. Os vírus de RNA são divididos em vírus de fita simples e vírus segmentados. Vários agentes físicos e químicos podem afetar a integridade funcional e infectividade dos vírions, incluindo temperatura e pH. Essas duas características são importantes durante a manipulação e transporte do material clínico para o diagnóstico,
como também para a conservação de amostras e de limpeza de ambientes contaminados. Para entender como a temperatura e o pH influenciam na integridade e infectividade dos vírus, é importante conhecer a estrutura viral. Os vírus podem ainda ser classificados de acordo com a forma do capsídeo, a presença ou ausência de envelope e ainda o tipo de RNA e DNA. De acordo com os vários critérios adotados, os vírus são classificados em ordens, famílias, gêneros e espécie. Aqui temos o exemplo da nomenclatura do vírus da sinomose canina. O sufixo viralis é utilizado para designar a ordem. Utiliza-se o sufixo viride para designar a família. Para a subfamília, quando existir, utiliza-se virine. E para o gênero, o sufixo é vírus. Finalmente, temos a espécie do vírus. O segundo tópico dessa aula de virologia é a multiplicação viral, o evento central da existência e perpetuação dos vírus na natureza, responsável por produzir uma progênie viável. A penetração do vírus na célula, por si só, não assegura a produção de progênie viral. Outros fatores são necessários, como a susceptibilidade da célula hospedeira à infecção. Refere-se à capacidade das células de serem infectadas naturalmente pelo vírus. A permissividade da célula hospedeira refere-se às condições intracelulares para a ocorrência da multiplicação viral. E, por fim, o tropismo é a propensão que um vírus tem em infectar determinado tipo de célula ou um tecido especial. Um dos principais fatores responsáveis pelo tropismo de um vírus é a presença de moléculas específicas na superfície celular, denominadas genericamente de receptores virais. Os receptores virais são moléculas da membrana plasmática que desempenham funções diversas na biologia das células, das quais os vírus se utilizam para se ligar e iniciar uma infecção. Quando estão fora de células vivas, os vírus são estruturas químicas desprovidas de qualquer atividade biológica. Por isso, necessitam utilizar as organelas e o metabolismo celular para replicar o seu genoma e produzir as proteínas necessárias para a construção de novas partículas víricas. Esses agentes só adquirem atividade biológica dentro de células vivas. A partir de agora, veremos as etapas da multiplicação viral. A primeira etapa da replicação é a ligação específica das partículas víricas na superfície das células hospedeiras. Esse evento é denominado adsorção. Essa ligação é mediada por proteínas da superfície dos vírus, que interagem com os receptores na superfície das células. Nos vírus sem envelope, a função de ligação é exercida pelas proteínas do capsídeo. Nos vírus envelopados, essa função é das glicoproteínas do envelope. É nesse ponto da multiplicação viral que os anticorpos neutralizantes entram em ação. Em um processo normal de infecção, as proteínas virais interagem com os receptores da célula e penetram na célula. Na presença dos anticorpos neutralizantes, estes impedem a adsorção do vírus na célula hospedeira. A segunda etapa da multiplicação viral envolve a transposição de membrana plasmática, permitindo a introdução do núcleo capsídeo no interior da célula. Esse mecanismo pode ser realizado por fusão. Ocorre em vírus envelopados, onde o envelope se funde à membrana celular e o capsídeo é liberado no citoplasma. A fusão entre as membranas do envelope e a membrana plasmática requer a ação de proteínas de fusão presente nos envelopes dos vírus. Outro mecanismo de penetração é a formação de poros na membrana celular. Nesse mecanismo, o vírus injeta seu genoma no citoplasma da célula hospedeira através de um poro formado na membrana celular. Nesse vídeo, vemos a fusão do vírus HIV com a membrana da célula hospedeira.
Outro mecanismo utilizado pelos vírus para penetração é a endocitose. É característica de vírus envelopados e de alguns vírus sem envelope. O vírio interage com os receptores mediadores de endocitose e é internalizado. A terceira etapa da multiplicação viral é chamada de desnudamento. É o desarranjo do capsídeo para a liberação do ácido nucleico. O desnudamento torna o genoma acessível às enzimas e aos outros fatores celulares responsáveis pela etapa da replicação. O desnudamento pode ocorrer durante ou após a penetração. A síntese de proteínas virais pela maquinaria celular é o evento central da multiplicação dos vírus. Embora existam variações entre RNA e DNA, todos os vírus seguem as mesmas etapas de replicação. Primeiro a transcrição dos genes, seguida da tradução do RNA mensageiro e, por fim, a síntese de proteínas virais. Na maturação, ocorre a associação dos componentes virais para formar o capsídeo e o genoma é posteriormente inserido e então a partícula viral é liberada. Para os vírus envelopados, as proteínas do envelope se agrupam na membrana celular, para onde os componentes virais são levados e o vírus termina seu processo de maturação e então é liberado da célula. Alguns vírus envelopados também podem adquirir o envelope a partir do retículo endoplasmático e então são encaminhados para a membrana celular, onde são liberados. O egresso do vírus é a saída da partícula viral completa do citoplasma. O egresso pode ser realizado por brotamento, quando os componentes virais se associam na membrana plasmática e o vírus brota a partir da membrana, levando consigo componentes da célula hospedeira. Os vírus que adquiriram envelope no retículo endoplasmático são liberados a partir do processo de exocitose. Depois de adquirir o envelope, o vírus é transportado pelo citoplasma por uma vesícula até a membrana plasmática, onde então é liberado por exocitose. As partículas virais podem ainda se acumular dentro do citoplasma ou núcleo e são liberadas somente quando a lise celular. A curva de crescimento viral fornece informações valiosas sobre o ciclo de replicação de um vírus em um determinado sistema celular ao longo de um período de tempo após a infecção. No primeiro estágio, o vírus inicia o processo da infecção através da adsorção. A segunda fase é chamada de eclipse. Nessa fase, os vírus se ligam e penetram nas células sem que nenhum vírus seja detectado no meio. Na terceira fase, chamada de burst, a célula hospedeira libera as partículas virais. O tamanho do burst, a quarta fase, significa o número máximo de vírus liberados pela célula.